Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao João Braz, que pediu a nossa ajuda para confeccionar molas. Pessoal, para quem não sabe o que é uma mola, mola é um dispositivo, uma encrenca como essa aqui, que é usada para empurrar uma peça contra um anteparo ou uma guia. Para quê? Bem, para que a gente tenha segurança na execução da operação, né? A gente livra a nossa mão de fazer força, ficar fazendo força na peça, afasta a nossa mão de uma ferramenta de corte eventualmente perigosa e garante dimensão, né? Porque a peça está contra uma referência, então o que você vai usinar vai sair na medida que você quer, ok? Muito bem, a gente tem aqui dois grupos de molas que a gente usa aqui na marcenaria, nossa câmera 1 vai mostrar. Primeiro as molas espinha de peixe. Vejam essa espinha de peixe aqui, um detalhe interessante, ela é uma espinha de peixe com degrau. Então a peça tem um degrau e ela foi usinada dessa forma. Um outro tipo de mola é a mola de braço. Perfeito? Deem uma olhada nela, né? E aqui está o elemento de pressão, ok? A mola de braço é uma mola facilmente confeccionável, né? Você pode usar uma serra de fita ou uma serra tico-tico e grossa depois para fazer algum reparo. Então não vou mostrar como fazê-la, eu vou me dedicar a mostrar a confecção da espinha de peixe. Para isso vocês vão precisar de uma serra circular, né? Ou uma serra de fita e retalhos de MDF de 6 milímetros e de 18 milímetros de espessura. Agora a gente vai para a serra circular e vou mostrar como fazer a mola nesse tipo de máquina. João, primeira coisa, eu não vou estar preocupado na execução desses cortes aqui, que são espaços para colocar grampo, tá? Esse tipo de coisa. Tá? Meu foco vai ser como fazer a espinha de peixe, ok? Porque isso aí é função de cada máquina, cada um pega lá a sua serra tico-tico e abre aqui os espaços que precisar. Então, primeira coisa importante, a primeira operação a ser executada, esse corte inclinado aqui. Por que a gente faz o corte inclinado primeiro? Se você fizer os rasgos da espinha de peixe e for fazer o corte inclinado depois, você vai estar fazendo um corte contra um material que não vai estar apoiado, tá? Flexível. Então a chance de você ter estilhaço ou então ter pedaço de coisa voando para tudo quanto é lado é muito grande. Então, primeira coisa, fazer o corte inclinado. Eu coloquei aqui esse gabarito de 45 só para facilitar a minha vida. Você vê o corte que você, o ângulo que você quiser executar o corte, né? No caso, uma outra coisa importante também, a espessura de cada uma dessas espinhas aqui, né? Chamemos-las assim, e o comprimento é que vão dizer se é mais ou menos flexível a tua mola. Quanto mais curto o corte, quanto mais espesso a mola, mais rígida ou menos flexível vai ser a mola. Quanto mais comprida e quanto mais fina, mais flexibilidade você vai ter, ok? Muito bem, então primeira coisa, vamos fazer o corte inclinado. De novo, estou fazendo 45 graus só para simplificar a minha vida, você podia fazer com qualquer outro ângulo. Agora que a gente está com o ângulo feito aqui, né, o corte em ângulo feito, a gente vai fazer a espinha de peixe propriamente dita. Vamos mudar para outra máquina que já está preparada, já está setada para a gente fazer esses cortes. Nós vamos executar agora, João, a operação de usinagem das espinhas, né, da espinha de peixe, aqui na peça que a gente cortou ali na outra circular. Então, primeiro, vamos falar de algumas coisas importantes que você tem que fazer antes de executar esse corte, né? Eu citei anteriormente esses retalhos de MDF de 6 milímetros e de 18 milímetros. Qual é a utilidade desses retalhos? Esses retalhos, eles vão estabelecer o passo, ou seja,
qual é a distância que você vai andar entre cortes para usinar as suas espinhas, tá? Não que as espinhas vão distar entre elas de 6 milímetros, porque você tem a espessura da serra, mas entre uma face da espinha de peixe e a face da espinha de peixe seguinte ou anterior, você vai ter a distância estabelecida por esse passo, tá? Que é de 6 milímetros, que é um passo fácil, é um material fácil de conseguir. Outra coisa, por que o MDF de 18 milímetros? Porque 3 peças de 6 dão uma peça de 18, tá? Aí, ao invés de você ter que ficar enchendo aqui, entre a guia e a peça, com uma infinidade de pedacinhos de 6, você coloca um pedaço de 18, que equivale a 3 pedaços de 6. Quando a gente estiver fazendo a usinagem, você vai perceber como funciona, tá? Outra coisa importante, estabeleça a distância entre a guia longitudinal e a serra como sendo a largura da sua peça, porque aí, na primeira usinagem, quando você colocar o espaçador aqui, você já sai executando um primeiro corte. Outro fator importante, esse stop aqui, né, essa parada, a distância entre ela e o início da serra vai dar o comprimento da tua espinha de peixe na maior porção dele. Como a serra é uma serra circular, ela vai usinar aqui um perfil circular também, tá? E no caso, João, a gente está usando a serra levantada para que a distância entre o corte na superfície inferior e o corte na superfície superior seja a menor possível, ok? Se a serra estivesse muito abaixada, a gente teria essa distância muito grande e a sua espinha seria menos flexível, perfeito? Então, para tirar esse efeito da distância ao mínimo possível, a gente está subindo a serra, ok? Vamos executar então o corte. Primeiro corte, 6.
Muito bem, João, concluído o corte. Aqui você verifica, né, que a gente tem neste lado aqui um comprimento menor e nesse lado aqui um comprimento maior da espiga, certo? Está feita a espinha de peixe aqui na serra circular, ok? Vamos agora para a serra de fita para mostrar a mesma operação lá. João, como todo marceneiro, eu adoro salvar material, odeio desperdício, então eu peguei a peça, fiz um corte na outra ponta para mostrar aqui na serra de fita como é que a gente executa essa operação da usinagem de espinha de peixe, né? O que é importante? Algumas coisas são as mesmas, né? Primeiro, você vai colocar o lado maior contra a guia. Segundo, a distância entre a guia e a serra de fita vai ser igual à largura, para você já começar usinando. Terceiro, a distância entre o stop aqui e o início da serra de fita vai te dar o comprimento do corte, né? Eu vou executar só alguns cortes aqui para mostrar algumas diferenças que acontecem entre o corte na serra circular e o corte na serra de fita. Vamos lá. Eu fiz os 3 cortes aqui na nossa peça modelo usando a serra de fita e aí vamos falar das diferenças que existem entre um e outro. Primeiro, a gente não tem a mesma qualidade de acabamento na serra de fita do que na serra circular, mas em se tratando desse tipo de dispositivo, né, que a gente está fazendo, isso não é uma característica muito ruim. Segundo, o corte da serra de fita é menos espesso do que o corte da serra circular. E isso tem como consequência, dado que a gente usou o mesmo passo, uma espinha que é mais grossa, mais espessa, consequentemente, menos flexível, mais rígida, né? Outra característica também diferente da espinha de peixe produzida na serra de fita em relação à serra circular é que o final do corte dos dois lados, nas duas faces, coincide, porque a gente tem uma serra de fita, né, que produz um corte reto, ao contrário da serra circular, que, neste caso específico, vai produzir um arco de ciclo. Ok? Muito bem. Se ficou qualquer dúvida, Fernando Belchior Marcenaria Fina no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?